Olá, alunos! Olá, alunas! Tudo bem? Estamos de volta então com as nossas aulas de Direito Constitucional, hoje para trabalhar o tema Processo Legislativo Constitucional. Já trabalhamos emendas, já trabalhamos medidas provisórias, agora é hora de trabalhar lei ordinária e lei complementar. O rito de ambas as leis é o mesmo, tanto da lei ordinária como da lei complementar. Qual a diferença? É que lei ordinária é aprovada por maioria simples, que corresponde a mais da metade dos presentes naquela sessão. Claro, tendo um quórum mínimo de maioria absoluta. Diferentemente, a lei complementar, ela tem que ser aprovada por maioria absoluta, que corresponde mais da metade de todos os membros de cada casa legislativa. Agora, o rito, pessoal, é idêntico. O andamento, a iniciativa, as votações, tudo é igual. O que muda é a votação, a necessidade numérica de aprovação. Lei ordinária por maioria simples, lei complementar por maioria absoluta. Vamos recordar? Maioria simples, mais da metade dos presentes, daqueles que apareceram na sessão. Maioria absoluta, mais da metade do total. Ok? É bastante simplificado. Pessoal, mais um detalhe. Essas aulas que estou dando de processo legislativo, em muitos editais, elas têm sido escamoteadas. Desculpem, se vocês cuidarem os editais, eles estão colocando o quê? Estão colocando da organização dos poderes ou separação dos poderes. No máximo, colocam poder legislativo, estrutura, organização, atribuições. Cuidado, hein? Uma das atribuições do poder legislativo é justamente o processo legislativo, a atividade típica de legislar. Então, não custa dar uma olhada no rito do processo legislativo, mesmo que a grande parte dos editais não traga a expressão processo legislativo de forma expressa. Tá bem? Vamos lá, então. Detalhe, esse quadro grande está aqui atrás, esse quadrão aqui, está disponibilizado para vocês em PDF no ambiente virtual de aprendizagem, tá bem? Basta pegar lá o ambiente virtual, imprimir esta folha, por favor, essa tem que ser impressa, e acompanhar a aula comigo preenchendo as lacunas, preenchendo os campos que estão aqui atrás, ok? Nós vamos tentar ao máximo, pessoal, colocar essa aula em alta resolução, na maior resolução possível. Talvez isso dê uma pequena demora, então uma recomendação. Deixa carregar o vídeo primeiro e depois assiste, porque eu quero um visual bem mais claro para vocês aí em casa em relação ao quadro que está aqui, tá bom? Onde é que essa matéria está na Constituição? Ela está entre os artigos 61 e 67, grosso modo, tá bem? Porque nada na Constituição é tão milimetrado, é tão localizado assim. Mas a gente começa no 61 e basicamente termina por volta do artigo 67, ok? Imprimam, por favor, o material e eu vou começar a nossa aula então. Chimarrão tá bom, tá bem frio em Porto Alegre hoje, gente. Vamos lá então? Vamos começar a nossa primeira parte da matéria? Provavelmente eu vou ocupar 2 vídeos, 2 aulas de meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para trabalhar esse conteúdo, tá? Então, provavelmente, na metade do conteúdo, eu vou dar uma paradinha para a gente ter, então, o corte e recomeço a matéria com vocês, tá bom? Primeira parte, primeiro ponto do processo legislativo, chama-se iniciativa. Para muito autor, acadêmicos, aquele pessoal do livro, eles chamam de fase introdutória. Bom, gente, vocês podem fazer o que quiser com a sua fase introdutória, tá? Aqui chama-se também iniciativa. Vamos preencher juntos, então? Vamos lá. Gente, é uma aula em que eu vou me obrigar, infelizmente, bem ou mal, a falar um pouquinho mais de costas para vocês. Mas eu vou procurar ao máximo ser audiovisual. Mesmo que eu esteja de costas, vou estar falando para vocês de forma a nós preenchermos o quadro em conjunto. Na medida que eu estou anotando e preenchendo, baixa a cabeça e escreve na tua folha também. É a forma de memorização. Vamos lá, então? Vamos começar de verdade? Primeira fase do processo ordinário. Lei ordinária, lei complementar, fase introdutória ou meramente chamado de iniciativa. Vamos lá? Qual é a pergunta de prova, gente, sobre iniciativa? A pergunta é bastante simples, é quem pode propor projetos de lei? Quem? Quem são os legitimados? Quem é que pode chegar lá na Câmara ou no Senado e apresentar projetos de lei? É uma lista grande.
E eu já reitero que esse é um modelo simplificado de processo legislativo. Porque quando são cursos, gente, por exemplo, em pós-graduação que eu dou, esse quadro quase triplica. Eu tenho que ter um espaço bem maior para dar essa aula. Ou seja, eu estou trabalhando estritamente o expresso na Constituição. Vamos responder então. Quem pode propor projetos de lei? Qualquer deputado federal. Isto por força do artigo 61. Ora, se qualquer deputado federal pode apresentar projetos de lei, qualquer senador também o pode. Vamos anotar juntos então. Também por força do artigo 61 da nossa Constituição Federal. Amigos, amigas, quando eu falo qualquer deputado e qualquer senador, não há na expressão qualquer sentido pejorativo. Ao contrário, estou apenas afirmando que basta um parlamentar, um deputado ou um senador, qualquer um deles, isoladamente, podem apresentar projetos de lei. Mas tem mais. Além dos deputados e senadores, temos também as chamadas comissões. Lembram disso? O Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal do SBT, Record, todos os jornalísticos falam dos trabalhos das comissões. Nesse momento, é capaz de vocês estarem falando muito de alguma ou outra comissão que está na mídia, de direitos humanos, de justiça, de redação, de sistematização, de direitos humanos. Olha, comissões. Comissões são grupos de parlamentares que trabalham em determinados assuntos específicos: educação, saúde, orçamento, serviço militar, e eles procuram deliberar e fazer pareceres e organizações relativos aos projetos de leis afetos àquela matéria, ligados ao tema de cada comissão. Pois bem, as comissões no Brasil, de acordo com o regimento de cada casa e pela própria Constituição, também podem apresentar projetos de lei. Então vamos lá. As comissões também podem apresentar projetos de lei. Isso também por força do artigo 61 da Constituição. Então notem como o artigo 61 ele é importante para nós, porque ele traz, gente, o papel da legitimação, o trabalho de iniciativa de projetos de lei. Qualquer deputado, qualquer senador, comissões da Câmara, comissões do Senado e as comissões mistas, ou melhor, comissões comuns do Congresso Nacional, com deputados e senadores. Todos eles podem apresentar projetos de lei. Todos eles são legitimados à fase introdutória, a propelir, a começar o processo legislativo. Qualquer deputado, repete para decorar, qualquer deputado, qualquer senador, comissões da Câmara, comissões do Senado, comissões mistas, tá bem? Quem mais pode apresentar projetos de lei? Procurador-Geral da República. O chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República. Insisto, aquele que chefiou o MPU. Eu posso colocar como indicativo o 61? Posso. Mas como os editais estão cada vez mais delicados, eu vou colocar o artigo próprio, que é o artigo 128, parágrafo 5º. 128, vai ficar pequenino. Parágrafo 5º. Qualquer deputado, qualquer senador, comissões da Câmara, do Senado e mistas, Procurador-Geral da República. Quem mais? Vamos baixando? Vamos lá. Presidente da República, pelo artigo 61, aí cuidem, meus amigos, parágrafo 1º. Por que cuidar? Porque esta é a segunda pergunta possível de concurso público sobre processo ordinário. Como assim? Gente, pergunta 1. Quem pode propor? Toda a lista quando estiver completa. Decoreba, pura e simples. Pergunta 2. Quais são os projetos de lei de iniciativa privativa de presidente da República? Vamos de novo. É porque presidente pode sim propor projetos de lei, mas ele tem, além de outros assuntos, algumas que lhe são privativas. Por isso, chamado iniciativa, reitero, desculpem, privativa, que estão no 61, parágrafo 1º. Provas, e não poucas, querem de vocês a decoreba de quais são os assuntos privativos de presidente. Dica desde já, que por simetria serão os assuntos simetricamente também privativos de governador, que, por extensão, por simetria, também serão assuntos que são de competência privativa do prefeito municipal, cada qual ao seu nível, município, estado ou
União. Entenderam? Então, por isso que é tão cobrado, porque é uma referência. A partir das matérias privativas de presidente, das iniciativas dele privativas, todas as constituições estaduais, leis orgânicas municipais têm que seguir o mesmo tipo de parâmetro, pegando a matéria do presidente e adaptando ao nível estadual e ao nível municipal. Chama-se simetria, para quem não lembra da expressão. Ou parametricidade, que é mais bonito, é mais chique, mas não diz grande coisa. Fato de prova, gente. Decorem quem propõe e, antes de tudo, mais ainda, decorem as iniciativas privativas de presidente da República. Vamos adiante? Além de presidente da República e dos demais, quem pode propor projetos de lei? O Supremo Tribunal Federal e todos os tribunais superiores do Poder Judiciário, aqueles que têm sede em Brasília, TSE, Superior Tribunal Militar, STJ, TST, os tribunais superiores do Poder Judiciário, lá pelo artigo 92 e seguintes. Então, olha aqui, ó. Supremo Tribunal Federal e todos os tribunais superiores. Caríssimos, isso é por força lá do artigo 96, inciso 2 da nossa Constituição Federal de 88. Vamos repetir? Repete comigo no vídeo, nem que tu volte e fique fazendo isso um tempão. Quem pode apresentar projetos de lei? Qualquer deputado, qualquer senador, comissões da Câmara, comissões do Senado, comissões comuns do Congresso Nacional, o chefe do MPU, Procurador-Geral da República, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, todos os tribunais superiores com sede em Brasília, do Poder Judiciário, e além disso, gente, lá pelo artigo 61, parágrafo 2º, a iniciativa popular, com aquele cuidado malandro de concurseiro. O nome é iniciativa popular. Todavia, ela só pode ser apresentada com abaixo-assinado de cidadãos. Que eu insisto, é o 61, parágrafo 2º, que dá a legitimidade ao cidadão propor projetos de lei. Esta é a terceira pergunta obrigatória de concurso público. Tudo de novo. Quem pode propor? A listinha completa. Segundo, quais são as matérias privativas de presidente? 61, parágrafo 2º. Terceiro, como se apresenta um projeto de lei de iniciativa popular? Se olharem lá o seu 61, parágrafo 2º, ele é muito claro. Tem que ser um abaixo-assinado de cidadãos, que esteja pelo menos subscrito, no mínimo, por 1% do eleitorado nacional. Este 1% distribuído em 5 estados da federação. E em cada estado, dos 5 no mínimo 0,3% dos eleitores de cada estado. Demonstrando então que não trata-se de uma vontade local ou regional, mas trata-se da manifestação de vontade da nação, do país como um todo. Por isso há este mínimo de distribuição em 5 estados e em cada estado com um mínimo de eleitores. Então, 1% em 5 estados da federação no mínimo, incluindo o Distrito Federal, e em cada estado com não menos de 0,3% dos eleitores de cada estado. Decorem isso, por favor. De todas as cobranças, é a cobrança mais comum. O que é necessário para apresentar legitimamente um projeto de lei de iniciativa popular, como foi, por acaso, o ficha limpa, ou ficha suja, como queiram chamar, aquele que elimina candidatos com condenação criminal em 2º grau das eleições periódicas no Brasil. Tá bem, gente? Decoreba de pelo menos 3 questões, ok? Vamos continuar então? Vamos lá? Eu já sei quem apresenta. Já sei que existem matérias privativas do presidente. Já sei que eu tenho que memorizar como se apresenta a iniciativa popular, o 61, parágrafo 2º. Qual é a quarta pergunta comum de concurso público? Aonde apresenta? Em qual local se vota primeiro? Quando se trata, gente, respondendo a minha própria pergunta, do Congresso Nacional, eu atuo com bicameralismo. Se eu atuo com bicameralismo, não importa se começa na Câmara ou no Senado. Como assim, Piva? Não importa, porque no processo bicameral nós vamos trabalhar com as seguintes expressões: casa iniciadora e, por sua vez, casa revisora. Reitero, casa iniciadora
e casa revisora. Tudo bem? Tudo numa boa? Portanto, qual é o sentido? Se começa pela Câmara, revisa o Senado. Se começa pelo Senado, revisa na Câmara, sem qualquer hierarquia entre as duas casas. Uma revisa o trabalho da outra. Mas, para organizar, como é que pensou a nossa Constituição? E é isso que o candidato tem que saber. Olha como é fácil. Se é projeto de um deputado federal, inicia na Câmara, o Senado revisa. Se é um projeto de um senador da República, o Senado começa, a Câmara revisa. Se é de uma comissão da Câmara, inicia na Câmara, o Senado revisa. Se trata de uma comissão do Senado, o Senado revisa, o Senado inicia, desculpe, a Câmara revisa. Se for uma comissão mista, nem a própria Constituição trouxe a isto resposta, tá bem? Regimentalmente se descobriu, então, que elas alternam. Ora começa numa, ora noutra, de forma a não sobrecarregar a iniciativa, tá bem? Ou as casas iniciadoras. Então não se preocupe se é mista. Vamos de novo. Projeto de deputado na Câmara, projeto de senador no Senado, comissão da Câmara na Câmara, comissões do Senado no Senado. Projetos do Procurador-Geral da República também houve omissão. Não se colocou no texto expressamente aonde os projetos do PGR, Procurador-Geral da República, devem iniciar. Mas, por uma construção doutrinária e prática, sabe-se que projetos do Procurador-Geral da República também iniciam a sua primeira votação pela Câmara dos Deputados. Agora o resto é mais importante. Todos os demais, Presidente, Supremo, Tribunais Superiores do Judiciário e cidadãos, todos eles, por força expressa da nossa Constituição, devem iniciar a sua primeira votação pela Câmara dos Deputados. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos tudo de novo? Recordando visão de concurseiro, e é assim que se dá esta aula. Saber quem propõe toda a lista. Saber quais são as matérias privativas de presidente. Saber como se propõe iniciativa popular, 61, parágrafo 2º. Saber quem começa, qual casa é a iniciadora e qual casa é a revisora. Última recordação e vou prosseguir. De deputados, inicia na Câmara. De senadores, inicia no Senado. Comissões da Câmara, começa na Câmara. Comissões do Senado, começa no Senado. Comissão mista, não há resposta na Constituição. Procurador-Geral da República, não há resposta expressa na própria Constituição. Mas se construiu, se sabe por doutrina e por prática que PGR também apresenta seus projetos junto à Câmara dos Deputados. Agora, os demais, por força escrita direta, Presidente, Supremo, Tribunais Superiores e o cidadão, sempre, sempre, sempre pela Câmara dos Deputados. Ok? Prosseguindo a matéria, então, não importa quem é presente. Cuida da minha fala. Para um pouquinho e raciocínio, reflete. Não importa quem está apresentando. Então não importa, pessoal, quem é a casa iniciadora. Sempre, qualquer projeto de lei apresentado, sobre qualquer assunto, em qualquer das casas, Câmara ou Senado Federal, sempre, meus amigos, ele tem que passar pela chamada Comissão de Constituição e Justiça. De novo, chama-se vulgarmente, grosseiramente, Comissão de Constituição e Justiça. Todas as casas têm uma. Ela é uma comissão permanente de parlamentares. Qual é o papel dela? Verificar a formatação da lei, verificar a redação dela, a questão orçamentária, a questão financeira e, para nós, o que importa bastante, verificar a constitucionalidade desta comissão. Perdão, do projeto de lei que está sob esta comissão, sob análise desta comissão. Entenderam, gente? O papel da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é fazer, antes de tudo, controle preventivo de constitucionalidade. É pegar o texto do projeto de lei e já verificar se ele não ofende a Constituição. Algo que é primário, algo que é essencial à validade de qualquer lei. Então, num filtro, numa espécie de peneira, aquele monte de besteiras que viola a Constituição cai aonde?
nas comissões de Constituição e Justiça, que dão pareceres, mas com muita força, com força em alguns casos terminativa, que encerra com o andamento daquele projeto de lei, sob o argumento dele ser inconstitucional. Então me ajuda aqui, ó. Na folha há um grande balão, não há? Existe, né? Eu recomendo não que tu coloque o nome Comissão de Constituição e Justiça, porque esse nome é um nome, vamos dizer assim, convencionado. Cada casa, meus amigos e amigas, dá o nome que bem entende pelo regimento interno. Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Cidadania. Comissão de Justiça e aquilo. Então veja, o nome CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é uma mera convenção. Só isso. Então eu recomendo que neste balão que sai da CCJ, vocês introduzam ali não o nome dela, mas basicamente a função principal, controle preventivo de constitucionalidade, a cargo, reitero, das comissões de Constituição e Justiça que toda Casa Legislativa possui, ok? Vamos adiante? Se passar pela CCJ, vai passar por muitas ou não comissões temáticas, comissões permanentes ou não de natureza temática, que já referenciamos antes. Se o projeto de lei é sobre saúde, passa pela Comissão de Saúde. Se o projeto de lei envolve serviço militar, Comissão de Serviço Militar. Se existe, estou inventando com vocês. Vejam, há todo um rito de comissões. Depois que passa pela CCJ e comissões temáticas, o projeto de lei, como regra, é levado à discussão do plenário da Casa Iniciadora, na grande totalidade de parlamentares da Casa Iniciadora. Ali é que ele é realmente democraticamente votado. Se lei ordinária, para aprovar, maioria simples. Se lei complementar, maioria absoluta. Lembra o que é a maioria absoluta? Mais da metade de todos os membros da Casa Legislativa. Tá bem? De todos. Maioria absoluta é sempre do total. Simples, dos presentes. Beleza? Na Casa Iniciadora, pela Constituição, se discute e vota uma única vez. Lembram dos projetos de emenda à Constituição? Artigo 60, uma das nossas aulas passadas? Gente, lembra, gente, que projeto de emenda à Constituição eu tenho que votar 2 vezes na Câmara e 2 no Senado? Pois bem, projetos de lei ordinária ou complementar se discute e vota uma única vez em cada casa. Se aprovado pelo plenário da Casa Iniciadora, ele vai à revisão da Casa Revisora, aonde passa por novo controle preventivo a cargo da CCJ da Casa Revisora, passará por novas comissões temáticas da Casa Revisora e novamente discussão e votação no plenário da Casa Revisora. Ok? Mais uma vez, no plenário da Casa Revisora, permite nossa Constituição que se discute e vote um único turno. De novo, um único turno de discussão e votação na iniciadora, um único turno de discussão e votação na Casa Revisora. Tá bem, meus amigos, até aqui? Então vejam, tem muita matéria de processo legislativo ordinário. E é aqui, meus caros, que começa o ponto principal para o bom candidato de concurso público. Vejam, o que é bastante cobrado é a iniciativa, as matérias privativas do presidente e como se propõe iniciativa popular. Eventualmente se cobra qual é a casa iniciadora, porque é um conhecimento mais simples, ele é mais racional, ele é mais lógico, não envolve memória. Se é projeto de deputado, Câmara, de senador no Senado. Dos 4 últimos, sempre pela Câmara dos Deputados, em razão de uma determinação expressa da Constituição. Agora, de resto, gente, é um rito simplificado. Então, onde é que o concurso vai incidir normalmente com mais força? Onde é que ele dá a pedrada no candidato? Na Casa Revisora. Por quê? Porque, amigos e amigas, quando chega na Casa Revisora, esta Casa Revisora pode ter 3 tipos de votações distintas, as quais eu vou rapidamente apresentar para vocês. Tá bem? Todavia, pelo nosso tempo, eu vou parar um pouquinho daqui a pouco
e mostrar para vocês calmamente, pausadamente, num segundo bloco sobre processo legislativo ordinário, ok? Vamos só ver as 3 possibilidades, já vai vendo isso mentalmente, memorizando? Vamos lá. Eu posso chegar na Casa Revisora e ela aprova o projeto de lei integralmente. Gente, se houver a aprovação integral, o projeto segue direto para a Presidência da República. Para quê? Para que o presidente, ou no caso a presidenta hoje, querendo, sancione ou, conforme o caso, vete. Olha como a primeira possibilidade é simples e direta. É a chamada aprovação integral. Se aprovado integralmente, vai a sanção ou veto presidencial. Mas há uma segunda e uma terceira possibilidade. Qual é a segunda e a terceira possibilidade? Segunda possibilidade é chegar na Casa Revisora e, ao invés de haver aprovação integral, olha a mão do Piva, ao invés de haver aprovação integral, que manda o projeto à presidência, a aprovação com emendas. Se houver a aprovação com emendas, o projeto retorna à Casa Iniciadora, ok? Por isso que aqui eu coloquei um balão mais estreitinho para a gente colocar a expressão emendas. E com isso simbolizar que quando há alteração do texto originário pela Casa Revisora, o projeto volta à Casa Iniciadora. Mas ainda, como estava dizendo, de forma rápida, tá? Já vou especificar isso para vocês. E até, se necessário, ditar para vocês anotarem, ok? Amigos, há uma terceira possibilidade. É muitas vezes chegar o projeto aqui na Casa Revisora e ele não ser aprovado. A Casa Revisora poderá simplesmente rejeitá-lo. Rejeitar como um todo. E, gente, nunca esqueçam desta fala do Piva. Rejeição durante o processo legislativo significa o quê? Arquivamento. Olha o símbolo aqui no quadro. Se houver a rejeição do projeto de lei, isto imporá o seu arquivamento. Ele vai para o arquivo morto. Velhos, ele vai para o lixo, cara, tá? Não acabou o projeto de lei, porque ele foi rejeitado na Casa Revisora. Rapidinho, rapidinho, memorizem, por favor. Quais são as 3 possibilidades principais de votação na Casa Revisora? A aprovação integral, que remete à sanção ou ao veto presidencial, conforme o gosto do presidente. Segunda possibilidade é a aprovação com emendas. Se alterado o texto, ele retorna à Casa Iniciadora. E a terceira e última possibilidade é a rejeição. E a rejeição importa em arquivamento do projeto de lei. Tá bem? Nós vamos agora dar um breakzinho, uma pausazinha, até para a gente ter o tempo ideal dos nossos cursos, que são meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de forma a ter a qualidade também um pouco mais alta. E eu volto e vou retomar exatamente esse ponto. As 3 possibilidades de votação na Casa Revisora. Tá bem, gente? Um abraço e até daqui a pouquinho.